Olá! Surgiu na minha caixinha de perguntas uma pergunta muito engraçada. Érica, devo usar o cantinho do pensamento? Coloco meu filho para pensar e não funciona. O cantinho do pensamento é uma péssima ideia. Por quê? Porque as crianças antes dos 6 anos não conseguem fazer esse caminho de pensar nas suas atitudes sozinha, e você basicamente vai colocar a criança ali sentada, ela vai se distrair com outra coisa e não vai surgir o efeito. Principalmente dependendo do temperamento dela, essa ação educativa não serve para nada. O que você deve fazer então, ao invés de colocar no cantinho do pensamento? Você tem que ser a reflexão do seu filho. Você vira pra ele e fala, olha só, você vai ter a consequência, por exemplo, de ter que arrumar todos os brinquedos, porque você bagunçou tudo, e isso não se faz, porque vai te dar um trabalho enorme agora, e isso não é o adequado porque a gente ia sair. Então, o que vai acontecer é que você vai perder o tempo que você ia brincar por causa da sua atitude. Percebam, a gente não precisa criar castigos para os filhos na maior parte das situações. A própria consequência natural da ação é o castigo. É ele perder tempo de brincar, é ele ter que fazer uma tarefa que ele não gosta por causa da atitude dele. E aí entra isso do cantinho do pensamento. O cantinho do pensamento, vocês querem que as crianças cheguem a essas brilhantes ideias sozinhas, mas elas não chegam. Érica, mas aqui em casa, em algum nível, o cantinho do pensamento funciona. O cantinho do pensamento só funciona para acalmar a criança, mas mesmo assim é muito melhor que você pare na frente dela, olhe nos olhos dela e a ensine a se acalmar, do que use o cantinho do pensamento como artifício para isso. Seu filho tem que aprender a se comportar, tem que aprender a se acalmar voluntariamente, não como consequência de se afastar de todo mundo. Isso a gente fala para crianças em geral. Quando a gente fala em crianças com transtorno positivo desafiador e com TDAH, aí que o cantinho do pensamento não funciona para nada. Por quê? Porque essas crianças com o alto índice de energia, você vai botar ela parada e ela nem respeitar o cantinho do pensamento, ela vai ter condição de respeitar. Então, para uma criança com TOD, o que você faz? Você pega, contém a crise e conduz a reflexão da criança sobre o comportamento dela. Uma criança com TDAH, a mesma coisa, se preocupando em olhar no olho, não numa consequência lógica. E de preferência no momento que a falta acontece. É claro que eu entendo que às vezes a gente tem circunstâncias em que não é possível você aplicar a consequência imediatamente. Mas nesse momento você faz a intervenção, você fala que a consequência vai acontecer e depois você faz uma elaboração maior sobre o assunto. O castigo de tempo sem algo só deve entrar realmente funcionando na adolescência, que aí sim eles têm toda a condição cognitiva de refletir sobre as próprias atitudes. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Não se esqueça de me seguir nas redes sociais, Facebook e Instagram, e de se inscrever no meu canal no YouTube. Um grande abraço!